Boa noite, irmãos, tudo bem? Muito bom estarmos na presença do Senhor nessa noite de celebração. Espero que você esteja bem disposto a adorar ao Senhor, pois este lugar é um lugar de serviço, esse é um lugar de adoração, esse é um lugar onde nós cantamos, onde celebramos, onde ouvimos a palavra, onde tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós colocamos o nosso coração neste lugar, é para declarar que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele é o nosso Deus de amor, que Ele é o nosso Pai presente. E eu espero que você tenha vindo hoje com grandes expectativas, para adorar, para celebrar o nome dEle, e para ouvir mais a sua palavra, e sair daqui renovado, sair daqui cheio da presença do Espírito Santo, amém? Por isso eu te convido a ficar de pé, porque juntos iremos celebrar o nome desse Deus, dizendo que Ele é bom, Ele é o Rei do nosso coração, Ele é dono de tudo. Muito obrigado, Deus, por essa noite, obrigado, Senhor, porque nós podemos celebrar o Teu nome, porque temos a liberdade de estarmos aqui, Pai. Somos gratos, Pai, porque o Senhor nos proporcionou esse momento como corpo de Cristo, para juntos declararmos as Suas maravilhas. As coisas podem não estar 100% certas em nossas vidas, as coisas podem não estar 100% tranquilas em nossas vidas, temos coisas para resolver, temos problemas, dificuldades, mas nós sabemos que em todas as coisas somos mais que vencedores naquele que nos amou. Isso nos traz esperança viva, traz essa esperança viva em nossos corações, para juntos celebrarmos o Teu nome, em nome de Jesus. Do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom. Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, E do meu coração seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. E do meu coração seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. E do meu coração seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh minha canção. E do meu coração seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu és bom, bom, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Vamos declarar. Tu não me deixarás,
bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Vamos declarar mais uma vez que Ele nunca nos deixará. Você pode ter entrado aqui com angústias no coração, você pode ter entrado aqui se sentindo sozinho, sozinha, abandonado, abandonada. Você pode ter entrado aqui com o coração aflito, oprimido, talvez em pedaços, porque pessoas que te amam te abandonaram, porque aquela pessoa que era seu ombro amigo te abandonou, porque as frustrações humanas que realmente acontecem em nossas vidas te abalaram. E você está aqui no altar do Senhor pedindo: Deus, me ajude, pois estou só, estou sozinho. Ninguém me compreende, ninguém me entende, e meu fardo está muito pesado. Essa canção é ministrada neste momento, meu irmão, para que você declare ao Senhor com fé: Tu não me deixarás. Todos podem me deixar, mas Tu não me deixarás. Eu creio que aquele que começou a boa obra através de Cristo nunca irá me abandonar. Por isso nós podemos declarar com fé, que embora sejamos pequenos e fracos, temos um Deus que é forte e poderoso, e que faz tudo por nós e em nós. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declara: Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Só Ele. Obrigado, Jesus. O Senhor nunca abandona os seus filhos, amém? Essa é a esperança da nossa vida. Que nós possamos, como igreja, nunca abandonar uns aos outros também. Então diga aí para quem está do seu lado: Deus não te abandona, e eu também não. Sempre estou aqui, conte comigo. Pode se assentar, meu irmão. Seja bem-vindo a mais esse culto de celebração. Essa celebração que é um culto, quando nós prestamos graça, quando nós prestamos adoração, quando nós prestamos gratidão a Deus em comunidade, se torna um culto, um serviço, uma celebração. E para isso nós estamos aqui. Obrigado por ter vindo. E você é nosso visitante, mais importante ainda, muito obrigado por estar em nosso meio, que você se sinta acolhido, que você se sinta à vontade nesse ambiente de pessoas que querem te acolher, que querem te amar, que querem estar do seu lado. E para você nós temos um presente especial. Você que é nosso visitante, logo após a nossa celebração, você pode se dirigir ali no fundo, tem uma TVzinha ali que você vai ver que está escrito livraria, e é lá onde você vai pegar o seu presente, um brinde que nós deixamos como um sinal, né, de gratidão pela sua visita, e também querendo dizer: volte sempre, sinta-se sempre acolhido em nosso meio. Então, visitante, você especial, passe lá após a nossa celebração. Nós temos alguns avisos bem rápidos, irmãos, para não tomar o tempo da nossa celebração. Eu quero falar para você primeiramente que está aí para se inscrever na classe de novos membros. Você que está frequentando a nossa comunidade há um tempo, você que está sendo ministrado pela palavra, você que já compreendeu quem Deus é, o que Deus quer realizar na sua vida, e já está entendendo o que Jesus fez por você na cruz, você é convidado para participar dessa classe de novos membros, para que você aprenda ainda mais, tenha mais contato com a Bíblia, mais contato com as doutrinas da igreja, mais contato com tudo aquilo que você precisa para se tornar membro da nossa comunidade. Então, se inscreva. Você não é obrigado a, após esse curso, automaticamente se inscrever para o batismo, ou entre as outras ordenanças, né, que nós fazemos, como profissão de fé e etc. Você não é obrigado a exatamente fazer nesse período. Você pode falar: eu preciso me preparar mais um pouquinho, eu quero aprender um pouco mais, quero frequentar mais os cultos. Você está livre para fazer isso, mas a gente incentiva que você esteja participando,
porque com certeza vai ser muito válido para a sua vida, e eu tenho certeza que você vai conhecer Jesus mais a fundo, e você vai querer fazer parte desse corpo de Cristo, porque primeiramente Ele te convocou a isso, Ele te chamou para fazer parte de uma família. E dando sequência aos nossos avisos, talvez o nosso mais importante para as mulheres, o nosso Despertai está chegando, já é na próxima semana. Eu vejo que muitas mulheres já estão empolgadas com esse momento para recordar das nossas conferências que fizemos antes da pandemia, Despertai, onde nós tivemos um momento maravilhoso, buscando a presença do Espírito Santo. Vai ser especificamente para a rede mulher. Então nós teremos aqui encontros sexta, sábado e domingo, com a presença da Jordana Akatsuka, que ela é uma pastora que já faz parte da nossa família, já tem caminhado conosco faz muito tempo, intercedendo, ministrando, então é bem conhecida de todos, e também a pastora Lia, de Rolândia. Então, mulher, na sexta-feira à noite teremos ministração, no sábado nós teremos no período da tarde, se inicia no período da tarde das 16 horas, e vai até o período que terminar, vai até onde acaba. Nós não sabemos, né, quanto tempo vai demorar, né? Mas claro, nós temos controle desse tempo, mas você vem às 16 horas e você tem a oportunidade, tá, de talvez sair durante o intervalo. Então, a Vanessa pediu para poder avisar para você, mulher, que o que acontece? Você pode vir preparada para ficar durante todo o período, do sábado às 16 horas até o momento que acaba, ou você pode vir às 16 horas, ir para casa no intervalo de 1 hora e meia, para você se trocar, talvez, tomar um banho e retornar, né? Nós incentivamos talvez a você já vir direto, que eu acho que é mais produtivo, para você não perder nada, mas você tem essa oportunidade por conta do espaço extenso que nós teremos de ministração, então é preciso oportunizar isso para todos. Então você pode vir às 16 horas e ficar, né, até o final, ou ter um intervalo. E no domingo, para a igreja toda, tá, pessoal? No domingo não é só para as mulheres, sexta e sábado só para as mulheres, e no domingo para toda a família, onde o tema será justamente esse, família na presença de Deus. Então você está convidado, e durante a sexta e o sábado, que é só para mulheres, é interessante não trazer as crianças, tá? Nós orientamos que as crianças não venham, porque apesar da igreja ficar muito mais bonita com elas, nós sabemos que acaba talvez atrapalhando e tirando um pouco a atenção, dependendo de algumas situações que a gente conhece, né, criança. Então, se você puder não trazer as crianças durante o seminário, né, a nossa conferência, vai ser muito bacana. Então, nós contamos com a presença da mulherada em peso aí, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Também temos as nossas novas séries de mensagens, nas terças-feiras, falando sobre dias difíceis, dias complicados que às vezes vivemos, que temos vivido, porém sabemos que com a graça, com a presença de Deus, nós podemos vencê-los. Então nós estamos tratando à luz da Bíblia, como nos portar mediante as dificuldades. E aos domingos estamos falando sobre cristianismo básico, que inclusive será o tema de hoje, a respeito das principais doutrinas do cristianismo. Você que não conhece a fundo, talvez, né, qual a obra de Cristo, quais são as doutrinas da graça, como que nós devemos nos portar como sal e luz no mundo, discípulos de Jesus, você vai aprender durante essa série de mensagens. Tenho certeza que já está aprendendo. E para poder melhorar isso, ou seja, trazer mais conhecimento para a igreja, nós estamos retornando com o EBA, com os estudos bíblicos avançados, e o tema será teologia visual. O que é teologia visual? Eu tenho certeza que você aprende de diversas formas, mas nós temos pessoas mais visuais, que no caso gostam de ver as coisas para poder aprender. Nós temos pessoas auditivas, né, que gostam de ouvir, que gostam às vezes, escutam livros ao invés de ler. Nós temos pessoas sinestésicas que gostam de tocar, colocar a mão na massa para poder aprender, só aprendem praticando. E nós estamos querendo utilizar de um desses meios, que é o meio visual, para que você possa aprender teologia mais rápido. Como é isso? Você conhece alguns aspectos da palavra, você tem aprendido aqui na igreja, você às vezes lê em casa, lê algum livro, mas você pensa, nossa, Guilherme, eu queria aprender o panorama geral, eu queria, entender de uma forma completa tudo, só que eu às vezes não tenho tanto tempo para estudar, eu não quero me inscrever no curso de teologia, às vezes eu tenho dificuldade de concentração. Então esse curso é para você, que quer aprender mais de teologia de uma maneira prática, de uma maneira visual. Então nós estamos preparando esse curso com muito cuidado, para que você esteja cada dia mais preparado para ser um discípulo de Jesus.
Então, nossa expectativa é muito grande com o retorno do EBA. Provavelmente vai ser todas as quartas-feiras. Vamos dividir o espaço com os adolescentes aqui. Então, você é mais que convidado, a partir agora de outubro, para participar conosco. Amém? Muitos avisos, estamos voltando aí com tudo, graças a Deus. E graças a você também, que tem contribuído, que tem participado, que tem doado não apenas o seu dinheiro, mas o seu tempo, que você tem se preocupado com a obra de Deus. Então eu te convido a ficar de pé agora, e você que está preparado pode devolver dízimos e ofertas, enquanto nós louvamos ao Senhor nessa noite, e que o Senhor Jesus abra as portas do céu sobre a sua casa, para que você sempre tenha generosidade, e sempre tenha com o que contribuir. E se você estiver necessitado, procure a nossa igreja, que nós temos condições também de te ajudar. Vamos orar. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelas mãos dos que contribuem, obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus generoso, o Senhor tem nos dado mais do que nós precisamos, e por isso capacita o nosso coração a devolver com alegria. Nos ajude, Pai, a ser, Senhor, servos, Pai, a apresentarmos não apenas sacrifícios de louvor, mas sacrifícios em ação. Nos ajude, nos mobilize, no nome de Jesus, amém. Enquanto devolvemos, louvamos ao Senhor. Os montes correm para o mar, teu rio te amou por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor por sempre, cantarei teu amor. Declarar dos montes. Os montes correm para o mar, teu rio te amou por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Coração exultar, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Oh, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Cantarei para sempre, sempre. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. A alegria de Cristo em nós.
Obrigado, Deus, obrigado. Nós iremos cantar uma canção agora, irmãos, que tenho certeza que trará muitas lembranças para você, do Despertai, o último que aconteceu, primeiro e último, antes da pandemia, e agora, graças a Deus, não vai parar mais, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, estamos retornando com o nosso Despertai, e essa canção tocou muito aos nossos corações, e acredito que será um momento maravilhoso, juntos cantarmos novamente, que esse é o mover do Espírito Santo em nós. Talvez coisas foram interrompidas, talvez coisas a gente teve que dar uma segurada, mas eu tenho certeza que esse mover do Espírito Santo retornará muito melhor e muito maior na sua vida, na minha vida e nas nossas famílias. Por isso eu te convido a declarar essa canção. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Esse é o mover em nós, esse é o mover do Espírito, esse é o mover, esse é o mover. E os mortos ainda se erguem, os gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos esse é o mover, 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 esse é o mover em nós, esse é o mover, esse é o mover, e o que nós cremos, eu creio em milagres nesse mover, creio em cura nesse mover, creio em milagres nesse mover, que vem ao céu. Que venha ao céu. Eu creio em milagres nesse mover. Eu creio em cura nesse mover. Eu creio em milagres nesse mover. Que venha ao céu. Esse é o mover.
Estamos aqui esperando. Venha. Estamos na sua presença. Corações, os nossos corações são teus. Esse é o mover. Esse é o mover. A igreja canta. Esse é o mover. Esse é o mover. E o que nós veremos e viveremos ainda. Mortos ainda se erguem, e os gigantes caem, eles caem. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm das mãos dele. Os mortos ainda se erguem, e os gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos e podemos ver grandezas que vêm nas tuas mãos. Nós estamos, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações somos teus, vem com o teu agir. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Oh Deus, esse é o mover do Espírito Santo. Nós cremos enquanto igreja que somos sacerdócio real, nação eleita, povo santo, Pai. E não apenas porque nós aqui do louvor estamos pedindo e cantando aqui, mas porque a tua igreja clama, venha Senhor. Mas porque a tua igreja clama, esse é o mover. Espírito Santo, venha trazer ousadia ao teu povo nessa noite. Traz ousadia ao teu povo, para que todos aqui se identifiquem com a mensagem de que eles são sal e luz, de que eles são sacerdócio real, de que o teu povo pode clamar por avivamento, por força, por poder do Espírito. Coloque em nossos lábios um cântico novo que diz: ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem. Venha o céu na terra, venha o poder de Jesus ressurreto na terra. Vem transformar, vem curar, vem libertar. Que cada um aqui, Pai, cada um aqui possa pedir: ora vem Senhor Jesus. Através da tua igreja, transforma, restaura, cura, liberta. Assim o mundo verá a transformação, assim o mundo verá e sentirá a presença de Jesus. Nós estamos, não nós aqui, nós. Nós estamos aqui. Corpo de Cristo declara: corações são teus, vem comigo. Esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover, esse é o mover. Ah, glória a Deus. Deus, esse é o mover, quando o corpo de Cristo declara, quando todos nós com um só coração louvamos esse Deus, dizendo: corações são teus, faça o teu agir. Essa palavra tem poder, em nome de Jesus. Se coloque sentado, pode se assentar. Nós estaremos agora passando a ministração da palavra. Gostaria de convidar o pastor Rodrigo, está ali, escondidinho ali.
Pastor Rodrigo, um grande amigo da nossa igreja já, e está sendo uma bênção, tem ajudado grandemente o nosso conselho, o corpo pastoral, e hoje ele estará trazendo a mensagem, né, pastor? Chega aqui, a Vanessa vai trazendo o púlpito. Irmãos, pastor Rodrigo, uma bênção, homem de Deus, já trouxe a palavra para nós agora pela manhã, e fomos muito ministrados, eu estava aqui, né? Então, que o Senhor possa te usar de novo, tá? Vamos orar por ele. Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando o teu servo, e assim como pela manhã, o Senhor o instruiu e deu direção para tocar os nossos corações, com uma mensagem que além de teológica, bíblica, é cheia de verdade, Pai. Pois o Senhor transformou a vida desse homem e o trouxe aqui para falar das grandezas do Evangelho para nós e falar da graça do Senhor Jesus através da sua vida. Então que o Senhor utilize de novo esse testemunho vivo e que nós possamos aprender mais e mais no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos. Tudo na paz, na bênção do Senhor. Que bom estarmos juntos nessa noite, com o temor do Senhor Jesus. Agora eu sei por que o pastor Denis é tão feliz com essa igreja, irmãos. Não é, Vanessa? Uma igreja amada, preciosa. E glória a Deus também pela vida do pastor Denis, não é? Ele está também ministrando agora, esteve desde ontem em viagem ministrando, pregando, e nos trouxe a oportunidade de estarmos aqui. Foi uma bênção pela manhã, de estar com os irmãos. Pela manhã nosso propósito foi de trazer pão para os irmãos, assim como Jessé havia enviado seu filho Davi para levar pão aos seus irmãos que estavam em batalha, em guerra, enfrentando gigantes. Também eu gostaria, nessa noite, trazer um pão do Senhor para os meus irmãos aqui. Um pão para fortalecer, um pão vivo, um alimento para fortalecer os irmãos. Uma coisa tão importante, irmãos, que a nossa fé por si, ela não se sustenta. Eu sei que os irmãos têm compreendido isso. Ela precisa ser alimentada. A nossa fé se alimenta de palavra, de oração, e com certeza tudo isso é fundamental, oração, ouvir a palavra, mas também ouvirmos o efeito que trouxe a palavra em nossa vida. Uma coisa é eu citar a palavra para você, diferente é eu dar o testemunho do efeito que trouxe essa palavra. E eu creio que isso é tremendo. E nessa noite eu gostaria de compartilhar, irmãos meus, um elemento fundamental como base do cristianismo básico, algo tão importante, indispensável, que é a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos, o texto base, se encontra em Tito, no capítulo 2, queridos, quando nós falamos sobre a graça, nós podemos logo pensar que a graça significa um favor imerecido. É um favor de Deus. É a graça pela qual nós somos salvos. É pela graça. Não é mérito nosso. É somente pela graça. É o amor de Deus que se manifestou em Cristo. Tudo tão somente é a graça. Podemos ser salvos somente pela graça. Podemos crer que nós somos amados pelo Senhor. Isso é a graça dele. Por que motivo, afinal de contas, Deus me ama? Por que Deus ama você? O que Ele achou em mim, o que Ele encontrou em você para nos amar tanto assim? É verdade, irmãos, que nada que eu e você podemos fazer há de alterar o amor de Deus por nós. Se você dedicar em praticar a palavra de Deus, dedicar em amar ao que Deus ama, Deus vai te amar mais por causa disso? Não. Mas se você deixar de honrar a Deus, obedecer a palavra de Deus e pecar conscientemente, Deus deixará de amá-lo? Deus deixará de amá-la? Não.
porque o amor dele é incondicional, isso é a graça dele. Porém, se eu e você mantermos somente este entendimento, nós podemos facilmente não valorizar esta graça, que afinal de contas não foi uma graça barata. A graça não é de graça, custou a vida do Filho de Deus. Se nós ao menos, então não importa o que eu faça, pastor, isso não vai alterar o amor de Deus por mim, então o que importa ter uma vida de testemunho? Se não vai alterar o amor de Deus por mim, uma coisa nós precisamos compreender, queridos, nada do que você faça de fato há de alterar o amor de Deus por nós, mas as minhas atitudes e as suas atitudes, isso poderá interferir em nosso relacionamento com Deus, poderá interferir em nossa comunhão plena com Ele, o nosso testemunho. É por isso, queridos, que nessa noite eu gostaria de compartilhar essa graça, não somente a graça que salva, mas a graça como uma provisão de Deus, para que eu e você venhamos viver de uma maneira que o louve. É uma provisão de Deus, para que possamos viver uma vida que louve ao nome do Senhor. Como podemos viver uma vida a qual Deus deseja? Somente pela graça. Tudo que Deus estabeleceu como um padrão de vida, ou um estilo de vida, para que eu e você, como filhos dele, venhamos viver, é possível viver. Tudo que Deus requer de nós, segundo a palavra, queridos, é possível viver. Algumas coisas podemos dizer assim, mas é difícil, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você, depende da distância que estamos de Deus. Depende da distância. Aquele mandamento que mais, talvez, nos desafia a praticá-lo, isso significa que precisa ser trabalhado ainda o nosso coração. E aquele que você pratica, sem ao menos perceber que você está praticando isso significa que o Espírito Santo já moveu o teu coração, já estabeleceu no seu coração isso. Depende da distância que estamos de Deus. A palavra de Deus é muito mais difícil de praticá-la quando estamos distante da presença de Deus. Depende da distância que estamos do Senhor. E nós estamos aqui nessa noite para buscar a presença do Senhor, e certamente a graça dele vai me capacitar, vai capacitar você a viver o que ainda não estamos vivendo. Amém, queridos? Pela graça do Senhor. Se ele disse perdoar, pela graça nós podemos perdoar. Se ele disse amai-vos, pela graça é possível amar. E nós não podemos escolher, queridos. É uma coisa, deixa eu dizer algo, queridos. Uma oração que chega no trono de Deus, ele diz amém, é quando eu e você oramos de coração, diante dele dizemos, Senhor, eis-me aqui. Você já orou isso? Senhor, eis aqui a minha vida. Meu querido, eu creio que o que o Senhor mais deseja é ouvir isso, de todos nós. Eis-me aqui. Quando a gente fala eis-me aqui, sabe o que significa isso? Que você não vai escolher a quem você vai amar, você não vai escolher a quem ele vai te usar para expressar o amor dele, não vai escolher hora. Eis-me aqui para fazer a tua vontade, Senhor. Eis-me aqui. E pela graça do Senhor, irmãos, nos capacita, nos habilita a vivermos de maneira que o louva. Agora, vem comigo neste texto, a qual o apóstolo Paulo está instruindo o seu filho na fé, Timóteo, aliás, Tito. Embora as cartas que ele escreveu, todas elas estão relacionadas à graça, está se referindo à graça. No versículo 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu,
zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Exorta e repreende também com toda autoridade. O que o apóstolo Paulo está sendo movido pelo Espírito de Deus e orientando a Tito a falar para a igreja, o que a palavra de Deus também quer falar conosco hoje. Falar isso com muita autoridade, com muita clareza. Nos ensinar que, pela graça, é possível viver uma vida que louva o nome do Senhor, uma vida de testemunho. Olha comigo, por favor, no versículo 12, após dizer que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, no verso 12 ele diz, educando-nos. Essa graça nos educa, essa graça nos ensina. Essa graça, continuando no versículo, diz que para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Essa graça nos habilita, queridos. A graça é uma provisão de Deus, é o poder de Deus, que pode capacitar a mim e a você a viver de maneira que glorifica o nome dEle. Irmãos, como é possível renunciar às práticas mundanas, aquilo que, pela nossa natureza, já é movida, inclinada ao pecar, somente pela graça. Pela graça, irmãos, nós podemos olhar para trás e dizer, já não pertenço mais a isso. Pela graça do Senhor Jesus, queridos, eu e você podemos ser conhecidos por aquilo que nos tornamos em Cristo Jesus e não mais pelo nosso passado. Como é bom isso! Ser conhecido por aquilo que nos tornamos em Cristo Jesus e não mais ser conhecido pelo nosso passado. Pela graça do Senhor, podemos testemunhar, sim, nascemos de novo, aleluia! Nasci de novo. E pela graça do Senhor que me habilita agora a viver como uma nova criatura, viver como filho de Deus. É possível, irmãos meus, viver sim, uma vida que Deus deseja, mas a provisão é somente pela graça, é a provisão dEle, queridos. Podemos viver de tal maneira que glorifica o nome do Senhor Jesus. Essa definição da graça, irmãos, como nós podemos compreender que a graça é a capacitação de Deus para vivermos o que jamais conseguiríamos sozinhos. É pela graça, Senhor, eu e você podemos viver o que jamais conseguiríamos viver sozinhos. Você jamais terá capacidade, apesar de você se esforçar, além dos seus esforços, se não for, queridos, pela graça do Senhor, nós não conseguiremos. Você pode sair daqui nessa noite decidido, eu me posiciono a viver de maneira que glorifica o nome do Senhor, mas se não for pela graça, querido, você vai tropeçar. E quando a gente não entende essa provisão de Deus, que habilita a mim e a você a vivermos de tal maneira que glorifica o nome dEle, nós iremos decepcionar e frustrar e abandonar a fé, sendo que amanhã tropeçamos nas mesmices. E o que está faltando? Eu e você compreender essa graça. A graça não é somente o meio para sermos salvos, mas é por meio dela nós podemos viver também. Viver pela graça. Testemunhar Cristo em nossas vidas pela graça. Vencer o pecado pela graça. Sermos movidos por essa verdade, queridos. Apóstolo Paulo, sem dúvida alguma, foi alguém que mais entendeu sobre a graça. E quando é atribuído a ele um dos maiores apóstolos, é porque ele viveu, sem dúvida alguma, dependente dessa graça. Dependente dessa graça como uma fonte de inspiração, de encorajamento, como essa fonte de poder que o habilita a viver intensamente para a glória do Senhor.
ele passou a viver intensamente para Cristo. O viver é Cristo e se morrer é lucro. Como alguém pode falar isso? Só alguém que está transbordando na graça do Senhor, queridos. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9 e 10, aqui há uma palavra em que o apóstolo Paulo está testemunhando. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, preste atenção nisso, irmãos. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei com muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha quanto a menção da graça que ele está se referindo. Quando ele está testemunhando, sou o que sou, é pela graça. O que eu faço é pela graça que me move. Irmãos, a graça anula todo o mérito humano. A graça anula todo o mérito humano. É exatamente isso que ele está se esvaziando. Assim como João havia se esvaziado em João 3,30, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. É a graça do Senhor, eu sou o que sou, é pela graça. Eu sou o que sou não é somente resultado das minhas escolhas, mas sim pela graça de Cristo. O que eu sou hoje é pela graça dEle, o que eu faço é pela graça dEle. Ele testemunhando. E veja uma coisa, irmãos, como nós precisamos sinceramente mover o nosso coração e nossa consciência essa palavra. Sou o que sou, é pela graça do Senhor, é pela graça. Irmãos, pela manhã eu estava falando sobre isso, mas sabe o que nós precisamos, quando necessário, olharmos para trás e lembrarmos de onde Deus nos tirou. Lembrar de onde Deus nos tirou. Ageu capítulo 1, versículo 5 diz: lembrai do vosso passado. Lembrai, não viva do seu passado, mas tenha consideração, lembrar de onde Deus o tirou. Lembra onde Deus tirou para quê? Para que não tenha espaço no seu coração para a soberba. E o que muitas vezes acaba infiltrando em nós e despertando essa arrogância, um orgulho humano. Sabe uma das coisas que nós temos que tomar muito cuidado? Elogios. Principalmente elogios, algo que seja relacionado mais em nosso meio. Como você prega bem, como você louva bem, como você tem conhecimento da palavra mais do que outros. Sabe, queridos, isso nós temos que guardar nosso coração para que não venha dar espaço, senão nós vamos achar que é a gente que é bom, somos nós, eu me desenvolvi. Queridos, é a graça do Senhor. Se não for a graça do Senhor sobre a minha vida, irmãos, eis aqui uma pessoa extremamente tímida, e a graça dele que nos habilita a falar. A minha oração desde o primeiro momento que tive a oportunidade de anunciar a palavra foi: Senhor, Espírito Santo, quando pegar naquele microfone, não seja eu falando, mas o Senhor venha falar por mim. É a graça dele. Quando eu lembro onde o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, queridos, como querer achar alguma coisa, ser superior a alguém, ser melhor do que outros? Tudo que sou é pela graça, Senhor. Eu acredito que seja de Lutero essa frase. Ele disse que tudo que é de bom de mim é Cristo, e tudo que há de ruim de mim sou eu mesmo. Tudo que é bom em mim é Cristo. Tudo que é de bom em mim que você pode ver é Jesus, é Cristo, é a graça dele que está fazendo. E tudo que você vê de mal em mim, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Essa é a minha natureza. Mas tudo que tem de bom é Cristo, é a graça dele. E ele dizendo, olha, apóstolo Paulo dizendo: me esforcei, trabalhei mais do que todos, todavia não eu, mas a graça, Senhor, comigo. Essa graça que nos impulsiona a ir onde ninguém quer ir.
Essa graça que nos habilita, irmãos, a fazer o que muitos não querem fazer, é a graça do Senhor. Certa vez nós estávamos numa visita na delegacia, eu estava ali, em torno de umas 50 pessoas, lá junto com eles, ministrando a palavra, os olhos de muitos caindo as lágrimas. E sabe o que mais impactava os corações? Eu colocava os pés lá, eu dizia: Senhor, eu quero ser uma expressão do seu amor nessas vidas. E eles olhando com tanta atenção, irmãos, que a palavra fluía. E eu fiquei pensando: meu Senhor, é pela tua graça. E aí alguém esse dia perguntou: mas você não tem medo? Olha, eu tenho medo de não ir. Mas é a graça do Senhor, tudo que sou, tudo que faço, onde vou, é pela graça do Senhor, que nos habilita, que nos encoraja. Se você crer e confiar nessa graça do Senhor, querido, você terá coragem, uma unção de Deus, uma inspiração do Senhor, para fazer o que sem a graça você jamais conseguiria fazer. Pela graça você vai além no nome de Jesus, é pela graça dEle, que é uma capacitação, é um meio também de nos capacitarmos a viver uma vida de testemunho, de desenvolvermos nele uma vocação, um chamado, tudo somente pela graça. E se nós não reconhecermos isso, irmãos, sabe uma coisa que eu temo, aqui eu falo com muito temor para os meus irmãos, isso é uma coisa que você temos que examinar nosso coração, se hoje eu e você nós estamos sendo movidos por aquilo que nós sabemos ou por aquilo que nós temos, principalmente no decorrer da caminhada. Muitas vezes a gente não é mais movido por aquilo que a gente tem, mas por aquilo que a gente sabe. Uma coisa é eu falar de amor, outra coisa é ter amor. Eu posso falar tão bem de amor, mas a questão é: eu tenho amor, me inspira amor, transbordo o amor de Cristo. Uma coisa é eu falar, isso me confronta demais, irmãos. Me confronto isso. Essa é uma coisa, essa verdade: Senhor, será que eu estou sendo movido por aquilo que eu sei e não mais por aquilo que eu tenho? Somente uma expressão, não há mais vida. Outra coisa, irmãos, que olhamos na palavra, Romanos 5, verso 20 e 21 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça e pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Irmãos, a graça não é uma permissão para pecar, mas é uma manifestação divina para nos libertar do pecado, que nos habilita a vivermos de uma maneira que glorifica o nome do Senhor Jesus. Eu quero aplicar, irmãos, algo muito importante no seu coração. Efésios 2, eu quero compartilhar com os irmãos, para a gente caminhar para a conclusão, embora, irmãos, há muita coisa nós podemos falar dessa palavra. Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Sabe o que significa isso, queridos? E éramos, por natureza, filhos da ira. O que isso significa que Paulo está dizendo? Éramos, por natureza, nós éramos destinados ao inferno. A ira, que lugar é este? É a manifestação da ira de Deus. Qual é a coisa mais assustadora quando fala de inferno? Simplesmente Deus não está lá. Isso é a coisa mais assustadora, este lugar. Isso que deve colocar mais pânico ao pensar Deus não estar lá. Éramos,
se referindo a um passado em que eu e você estávamos condenados, julgados, porque pela nossa natureza condenada, inclinada a pecar. Agora, se você estiver com a sua Bíblia, marque logo esse versículo 4, se você não estiver, faça isso chegar na sua casa, eu sugiro para você. Verso 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Sabe, irmãos, em duas palavras a definição da graça: mas Deus. Mas Deus, essa é a definição da graça. Eu acredito, irmãos, que essas duas palavras são as mais poderosas da Bíblia. Mas Deus significa essa ênfase na ação de Deus no curso da história. Deus mudando a história. Estávamos destinados a ir para um lugar de condenação, mas Deus, que é isso? Intervenção dele, intervenção do amor dele, intervenção da graça dele, queridos, com o grande amor que nos amou. Mas Deus, irmãos, quando olhamos na palavra percebemos isso, quão tremendo é essa palavra, quando compreendemos, mas Deus. Romanos 5, verso 8 ao 9 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mas Deus, eu acredito, irmãos, que eu e você, nós temos em nossa história um mas Deus. Disse há pouco que é necessário, quando necessário, olharmos para trás e lembrarmos de onde Deus nos tirou. Eu creio que é uma noite de renovarmos em nosso coração essa dependência pela misericórdia do Senhor, render graças a Ele, ao lembrarmos assim, mas Deus, se não fosse Deus, se não fosse pela graça dEle, irmãos, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui, irmãos, reconheço, admito. Quando estava no lamaçal do pecado, o Senhor me tirou de lá, e o processo depois para tirar dentro de mim, tantas coisas quais foram me corrompendo. Quando eu penso, olhando para trás, se não fosse a intervenção do amor de Deus, o mas Deus, quando estava sem perspectiva de viver, disposto a dar um fim no sofrimento, no desespero por não ter mais sentido a vida. Eu penso em cenas em que o Senhor me tirou de lá, em que estava sendo bombardeado por tantos pensamentos a dar um basta na minha vida, e quando eu lembro dessa palavra, mas Deus, é a graça dEle, queridos. Quando a gente olha na história, olhamos para a nossa história, se hoje testemunhamos uma restauração e um casamento, nós podemos dizer assim, olha, mas chegou num ponto, mas Deus restaurou, mas Deus interviu, mas Deus, pela graça dEle, nos alcançou, queridos. Se hoje você temos um testemunho para compartilhar, para impactar este mundo, irmãos, é pela graça do Senhor Jesus, é o mas Deus. Quando você compartilha o seu testemunho, você compartilha quem você era antes de conhecer a Jesus. A partir de então, mas Deus, Ele me deu novas vestes, colocou um anel de autoridade no meu dedo, colocou nova sandália nos meus pés. Ele tem pressa. Restauração de um filho, queridos. Mas o Senhor, mas Deus, essa é a palavra poderosa, queridos. Essa é a definição da graça, mas Deus. É a graça dEle, é a bondade do Senhor, mas Deus, sendo rico em misericórdia, mudou o curso eterno
das nossas vidas, queridos. Como não adorar este Deus, queridos? Como não viver para a glória dEle, ser apaixonado por Jesus? Como não amá-lo? Como não adorá-lo? Ah, queridos, quando essa palavra me envolve meu coração assim, irmãos, não sei se eu me lanço, saio pulando, saio correndo, dizer: Senhor, eu sou grato a Ti, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu favor que me alcançou. Há muitas personagens na palavra que passaram por sofrimentos, traições, foram rejeitados, passaram por rejeição, e um deles foi José. Mas é tremendo o testemunho dele, quando ele conta depois de tudo o que aconteceu, e quando ele se encontrou com seus irmãos. Ele diz em Gênesis 50, verso 20, ele diz: vocês na verdade planejaram mal contra mim, mas Deus tomou em bem. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus reverteu em bem. Irmãos, não importa o que possam desejar contra nossas vidas, o que vai prevalecer é o mas de Deus. É o mas dele, queridos. Não importa, irmãos, o contexto que você esteja na sua vida, seja o seu trabalho, sua família, compreenda de verdade, a palavra do Senhor é a que vai prevalecer. É o mas de Deus. Ele entendeu isso e diz claramente: mas Deus reverteu em bem, foi para um propósito, mas Deus me tirou daquele sofrimento. É o mas do Senhor. Quando Deus entra na história, irmãos, Ele muda tudo, Ele muda tudo. Quando Ele entra de verdade em nossa história, quero concluir, queridos, mas Deus significa que o fim não é o fim, mas pode ter um recomeço. O fim não é o fim. O mas de Deus entra onde parece que é o fim e nos proporciona agora, irmãos, recomeçar. Segue o caminhar com Ele, pela graça dEle. Isso não é graça, irmãos? Isso não é bondade do Pai? Pois o mas é uma vírgula e aponta para uma viva esperança. Quem? Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu quero orar neste momento, amados, que essa palavra possa mover a mim e a você, o mas de Deus, mas Deus, a graça dEle. Irmãos, isso deve mover nossos corações. Creia que é uma provisão de Deus para que eu e você possamos viver o que sozinhos jamais conseguiríamos viver. É uma capacitação para fazer e realizar a vontade dEle. Sem a graça nós não iremos realmente conseguir, mas pela graça do Senhor. É uma maneira, irmãos, de proteger nosso coração das mazelas. Não é somente, irmãos, uma expressão. Quando as pessoas perguntam: o que está acontecendo em Porecatu? Eu só testemunho, pela graça do Senhor. Pessoas que me conheciam antes de conhecer a Jesus, diz: você hoje é pastor? Pela graça do Senhor, sim. Sua família, pela graça do Senhor, irmãos. O que sou, o que me tornei em Cristo, o que tenho para a glória do Senhor Jesus, é pela graça. É pela graça. Porque sem a graça, irmãos, nós já estávamos destinados para dar tudo errado. Tínhamos tudo para dar errado, tudo. A Bíblia é inspirada por pessoas, homens e mulheres, que tinham tudo para dar errado, mas Deus reverteu o mal em bênção. Ele interviu naquilo que era o fim, tornou-se um recomeço. Quantos precisam de um recomeço nessa noite? Necessitam desta graça. Eu preciso da Tua graça, Senhor, porque eu tenho me sentido uma decepção tentar pelos meus próprios esforços. Pela graça do Senhor, pela graça, Senhor, me posiciono
a não mais viver de uma maneira que não exalte a Ele. Eu me posiciono a viver intensamente para a glória do Senhor, pela graça dEle. Pela graça do Senhor, vamos permanecer, queridos, pela graça do Senhor, permanecendo na graça. Eu sei que o tempo todo nós não podemos dizer assim: olha, está tudo bem, eu estou bem. É por isso que eu aprendi na palavra dizer: tudo na graça. E aí, precioso, tudo bem? Como é que você está? Tudo na graça do Pai, tudo na graça. Ele que me sustenta, Ele que me move, Ele que me inspira, Ele que me corrige, Ele que me habilita, tudo é dEle, é para Ele, tudo pela graça, queridos. Quero chamá-los a se colocar de pé neste momento, irmãos, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Anseie pelo Espírito Santo mover o teu coração, não um movimento, mas uma ativação da graça do Senhor sobre ti. O Espírito Santo de Deus ativar algo no teu coração, de tal maneira que você vai viver inexplicavelmente. Como explicar o que é inexplicável? O que está acontecendo? A graça do Senhor Jesus. É pela graça dEle. É a graça. Senhor, nos rendemos diante de Ti. Bendizemos o Teu santo nome. Nome que é exaltado, nome glorioso, nome que está acima de todo nome. Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor derramou tua provisão por meio de Cristo, para que por meio dele sejamos salvos, mas também por meio dessa graça podemos viver, por meio de Cristo Jesus, uma nova criatura, como filhos de Deus. A graça que nos habilita a vivermos o que sem a qual jamais iremos viver. Pela graça podemos fazer o que sem a qual jamais iremos conseguir viver e fazer. Tudo é pela tua graça. E nós oramos, doce Espírito Santo, vem despertar e se mover em nossos corações. Ativa em nós, Espírito Santo, essa verdade, dessa graça que é a provisão do Senhor, que nos habilita a viver uma vida santa, piedosa e justa. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça venha nos mover, venha nos capacitar. Isso, amados, derrame o seu coração diante dele. Qual é a sua resposta diante dessa palavra nessa noite? Qual é a sua resposta diante dessa palavra? Sim, Pai, pela tua graça, eis-nos aqui. Pela tua graça, Pai, nós cremos que o Senhor, pela tua poderosa graça, podemos dizer e profetizar, mas Deus, sobre a sua vida, seja uma situação que aparentemente parece o fim, onde não há mais argumentos, cessou os argumentos, mas Deus entra em ação e toca no coração, quebranta, remove toda a frieza espiritual, toda sofisma seja quebrada em nome de Jesus. Mas Deus, que há de pelejar por nós, que faz forte a quem não tem nenhum vigor, que encoraja o fraco, que motiva o desanimado, mas Deus é a nossa força, é o nosso sustento, é o nosso mantimento, é a fonte da nossa coragem. Mas Deus, aleluia, mas Deus há de cumprirá essa palavra, a qual eu creio. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Mas Deus há de cumprir essa palavra, a qual você crê, que você crê. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sim, se tu creres, verás a glória do Senhor. Se creres, se creres. Ah, Jesus. Mas Deus, perceba o agir de Deus na sua história, queridos. Naquilo que pela sua força, pelos seus recursos é impossível mudar. Mas Deus, que alcançou o meu coração, alcançou o teu coração. Querido, se eu e você nos convertemos, quem não se converterá é a graça do Senhor, é a graça dEle. Se Ele habilita um tímido, se Ele habilita as nossas limitações, nos capacita, a quem Ele não poderá capacitar, tudo é pela graça dEle. Para que a honra, o louvor seja dado a Ele, ao Filho de Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, a Ele seja para todos sempre, em o nome de Jesus, amém e amém. Louve Ele com suas palmas, glorifica o nome do Senhor Jesus, glórias a Ele, receba a glória, receba a honra, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti. Anseio por ti, eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Queremos mais de ti. Vento de poder sobre meu viver, faz teu querer em mim, como
de poder sobre meu viver. Faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. Faz teu querer em nós. Faz teu querer em nós. Ah, Deus, faz o teu querer em nós. Faz o teu querer em nós. Somos a sua presença, queremos aprender mais sobre a tua graça. Queremos sentir a tua presença. Eu te convido a pensar nessa palavra agora. O quanto o Senhor já te libertou, o quanto o Senhor já te tirou de pecados, de problemas, dificuldades. Em quantas vezes o Senhor Jesus foi mais forte do que os nossos desejos, mais forte do que aquilo que nos prendia. E talvez hoje você está passando por uma dificuldade e você só precisa da graça de Deus novamente. Não se esqueça dos benefícios da graça. Não se esqueça da superabundante graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus através de Jesus. Sobre a sua vida a graça transborda. Sobre a sua vida a graça preenche aquilo que nós não podemos preencher. E enquanto os instrumentos irão ministrar, enquanto os músicos declaram a glória de Deus através dos seus instrumentos, que você possa clamar pela presença de Deus em sua vida, clamar pela graça, clamar pela provisão de Jesus sobre a sua vida. Faz seu querer. Você verá vento de poder. Oh, vento de poder sobre meu viver. Faz teu querer em mim, como um vendaval sobre antes de nos despedirmos deste lugar, para que a presença de Deus permaneça
ela já permanece. Mas que para você compreenda isso, nós vamos declarar a uma só voz: eu me rendo. Para que em nome de Jesus tenhamos uma semana de rendição na presença dEle, uma semana de joelhos, não apenas literalmente, pode ser também no seu tempo de oração, mas que seja uma semana de joelhos na presença do Pai, pedindo para que a sua graça, a sua provisão alcance as nossas vidas. Precisamos declarar, vamos declarar uma última vez: eu me rendo para conhecer-te, para conhecer-te mais, para conhecer. Uma última vez: eu me rendo a Ele, eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Aplauda Ele, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana de bênçãos, de vitórias, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus.